Seja vitorioso. Tenha uma atitude de vencedor. Erga sua cabeça. Levante sua moral. Quando olhamos para uma pessoa triste, cabisbaixa, sem confiança, ela já está derrotada. Não deixe ninguém fazer isso com você. Você é maior que seus problemas. Vamos, erga-se. Se caiu, levante. Força e coragem, pois você vai conseguir. Você vai vencer todos os obstáculos com a força que tem dentro de você, que vem de Deus. Levante a cabeça, esteja confiante, mostre um sorriso de campeão. Você pode muito mais. Lembre-se, você é filho do ser mais poderoso do universo. Eu sinto a sua mão que me levanta e me sustém, e me ampara, em plena escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. Um riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, meu Deus de amor E paz, vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de Deus, amor de meu Deus. grande amor, Sublime amor, o amor de Deus. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar,
Hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti.
transforma o coração dos homens, para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conta particular. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Jesus, Lucas 19:42. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Boa noite, meus amigos. Recordando as anotações de Levi, onde num trecho Jesus diz que onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. E também a anotação de Allan Kardec, que diz que estarem em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Um pouquinho mais adiante, Allan Kardec, nos ensinando, nos dando alguns exemplos de preces, vai nos dizer o seguinte: bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. E assim, Senhor, unindo os nossos corações,
queremos rogar a vossa permissão e teu amparo para nos reunirmos em teu nome, para que possamos sermos dóceis aos teus ensinamentos, aprendendo a caridade da compreensão, a caridade do bom entendimento, a caridade do serviço no bem, a caridade da paciência, a caridade de sermos, Senhor, onde estejamos, vossos leais servidores. Sejamos um indivíduo que pacifica, que leva à compreensão, que traz, enfim, Senhor, a tua paz. Assim, Mestre, então, rogamos, dignai-vos, Senhor, a nos amparar nesta noite. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Hoje nos coube fazer o comentário da questão 144 do Livro dos Espíritos, onde nós vamos dar continuidade, ao tema que estamos tratando do livro 2º, no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. Então, é onde o Livro dos Espíritos traz para nós as informações sobre o Espírito encarnado. Especificamente, o nosso estudo trata, aqui no capítulo 2º, nós vamos tratar da alma, tá? Da alma, nós estamos tratando da alma. A questão 144, proposta, ela é a seguinte: o que se deve entender por alma do mundo? Bom, a gente já viu nas definições anteriores que alma é o espírito encarnado. Então, o espírito, quando está encarnado, se chama esse conjunto: espírito, perispírito, corpo físico, de alma. Mas essa é uma definição. A gente tem na linguagem humana, muitas limitações, e essas limitações muitas vezes fazem com que a gente não consiga se expressar com clareza de temas que a gente não tem muito parâmetro de comparação. Muitas vezes a linguagem que foi criada, ela sempre tem como referência algo que se vê, que se entende, que já é algo comum. Então, isso faz, essa linguagem faz com que a gente, quando trate de um tema que é imaterial, a gente tenha dificuldade de utilizar a nossa linguagem para expressar isso. Por isso, muitas vezes, dá-se definição de alma algo diferente, que não são definições erradas, são formas de se entender e de se expressar através da nossa linguagem. Por exemplo, a alma do planeta Terra. Qual é a alma da nossa planeta Terra? Não teria sentido se a gente levasse essa definição de alma ao pé da letra, porque a alma do planeta é o conjunto desse coletivo de espíritos encarnados que fazem
com que exista algo preponderante. A expressão, né, de algo que a gente tenta compreender, a gente liga a uma palavra. Então a alma do planeta seria esse conjunto, esse coletivo de pensamentos que dão a ideia, né, do que é a essência do planeta. Então a gente pode considerar que isso seja a alma do planeta. Como a gente pode usar a expressão a alma da floresta. O que seria a alma da floresta? O conjunto de seres que a habitam, que fazem com que aquele ambiente permita que nós o enxerguemos, o visualizemos com os nossos sentidos. E aí a gente chama aquele coletivo do cheiro, dos barulhos, do visual, né, do olfato, né, do paladar, né, fazem com que a gente crie essa ideia de alma, desse coletivo que a floresta representa. Então, eu estou fazendo essa introdução para a gente entender que a palavra alma não deve ser algo tratado como algo. A alma só o espírito encarnado, e entendendo que seja o espírito, o perispírito e o corpo físico. Fora disso, essa palavra está furada. Não é isso. Tá? Então é importante que a gente entenda. Quando a gente está tratando do espírito no plano físico, essa é a definição. Quando a gente está tratando do tema espiritual, que envolve a vida no corpo, essa é a definição de alma que os espíritos trouxeram para nós, né? Então, a questão trata de o que se deve entender por alma do mundo. O que a gente deve entender por alma do mundo? O que seria essa alma do mundo? Os espíritos respondem para a gente da seguinte forma: o princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Então, a alma do mundo, aqueles que a que os espíritos se referem, né, seria esse princípio que traz a vida para nós aqui no mundo, nosso mundo, e permite a manifestação da inteligência que vem do ser espiritual que somos. Então, a alma do mundo é a junção do ser espiritual que nós somos, e aí, né, do coletivo, sem individualizar alguém, uma coletividade de espíritos, e atuando na vida encarnada. Então, a alma do mundo se reflete pelas várias formas de pensamento que existem, por essa diversidade de pensamentos.
de formas de agir enquanto estamos encarnados. E as nossas manifestações, as nossas ações, né? Então, dentro dessa ideia de alma do mundo, tá a nossa característica muitas vezes egoísta, né? Isso não é algo que um ou outro ser do mundo manifesta. O egoísmo ainda está muito presente na nossa estrutura, né? O orgulho também é muito presente. Então, só que quando a gente analisa a coletividade dos seres do mundo, a gente vai formando a alma do mundo. Isso que caracteriza o que os espíritos trouxeram para a gente nas definições das evoluções dos mundos, né? A alma do mundo vai dando para esse mundo um estágio nesse processo de evolução, e da forma que nós estudamos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente faz o estudo da evolução dos mundos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, e aonde o nosso planeta se enquadra, né? Como um planeta de provas e expiações, agora mudando para um planeta de regeneração. Isso é fruto da alma do mundo, do coletivo dos espíritos que vão adquirindo valores espirituais, valores morais, que estão permitindo nós sairmos da condição de um mundo de provas e expiação e passarmos para o mundo de regeneração. Então, a alma do mundo se reflete nesse estágio, deixando de ser um mundo de prova e expiação para passar ao mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. Não que o mal vai acabar, porque o coletivo dos espíritos encarnados ainda praticam o mal. Nós ainda erramos com as nossas atitudes egoístas, né? As nossas atitudes orgulhosas, distantes muitas vezes dos ensinamentos e dos valores que nos aproximam mais de Deus. Nós ainda agimos assim. Mas o que vai acontecendo é que nós vamos, em cada alma encarnada, ela vai adquirindo valores espirituais em que essas almas vão se tornando seres mais afinados com a lei de Deus, então mais propensos ao bem, vão fazer mais o bem do que o mal. Consequentemente, à medida que as almas, né, vão adquirindo esse perfil, aí não só uma alma, mas a coletividade de almas vai adquirindo esse perfil, a alma do mundo vai se transformando também, vai se tornando a alma mostrando a característica dos espíritos encarnados aqui, e consequentemente a áurea do nosso mundo fica uma áurea melhor, né? E nós vamos deixando para trás o nosso passado de erros e vamos olhando para um futuro de mais acerto, mais afinidade com as leis de Deus que Jesus vem nos ensinar, né? Então, que nós possamos compreender esse ensinamento, né? Os espíritos responderam da seguinte forma a essa questão: o que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades.
Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. É a questão de linguagem, de palavras, né? E aí as pessoas, às vezes, pelo próprio orgulho, pelo querer achar que um está certo, o outro está errado, não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica, como a gente comentou, né? Ela tem vários significados, que cada um interpreta de acordo com suas fantasias, seu grau de compreensão, e aí a gente vai fantasiando em cima do que a gente acha que é, né? Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Então, uma forma de nós entendermos a alma, né, que nós devemos seguir no mundo é a dos bons espíritos que podem nos ajudar nesse processo de transformação. Então, se a gente considera, né, os bons espíritos que vêm ao nosso mundo nos dar exemplos, nos dar condições de irmos tendo referências para evoluir, né? Se colocam como as molas propulsoras do nosso desenvolvimento, né? Esses espíritos amigos, nós podemos considerar que eles sejam a alma do mundo que a gente deve seguir, né? O reflexo do pensamento coletivo reflete a alma atual. Agora a gente pode ter aquela a quem a gente deve buscar para seguir, que são os espíritos amigos, mais evoluídos que nós, que vão nos puxar nesse processo de evolução, porque Deus é bom, Ele não desampara ninguém e Ele vai estar sempre nos apoiando. Que Jesus nos ajude, que nós possamos cada dia mais compreender seus ensinamentos. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso estudo de hoje. Vamos então ao estudo do item 10 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos profetas da erraticidade. O que é erraticidade, né? Para quem não sabe, erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, é o período que o espírito passa no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Só fica na erraticidade quem ainda precisa de reencarnação. Então, os espíritos que não necessitam mais da reencarnação, eles não ficam na erraticidade, né? Porque os espíritos mais elevados, que não precisam da reencarnação, eles vão para o plano espiritual e não voltam mais para uma nova encarnação. Lógico, aqueles que já se libertaram da reencarnação. Só se liberta da reencarnação quem não produz mais sujeira mental. Aliás, a sujeira mental é que obriga a reencarnação. Quanto mais sujeira mental, maior necessidade da reencarnação. O que é a sujeira mental? Maus sentimentos, né? Ódio, mágoa, ciúme, inveja, apego, tudo isso que diz respeito a um comportamento fora, ou seja, distanciado da espiritualidade, isto é sujeira mental. E essa sujeira mental obriga a reencarnação, né? Então,
os falsos profetas na erraticidade. Vamos ver o que o Espírito, quem escreveu essa mensagem foi o Espírito Erasto, né? Ele era um discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele psicografou essa mensagem em Paris, 1862. Então vamos ver o que ele nos diz aqui. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que os seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se aproximam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar os mais... Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só bons, mas como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se as suas transformações, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida de valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatia. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja a dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repelisse em condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procurando impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesse caso, motivo legítimo de suspeita. Estais certos, igualmente, de que, quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns muito sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se está obsediado. Nenhum médium é perfeito se está obsediado, e há manifesta obsessão quando um médium,
só é apto a receber comunicações de determinado espírito por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa e que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiums recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Esta mensagem foi escrita por Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. É interessante como existe na verdade, a mediunidade ela não é um privilégio do espiritismo, né? A mediunidade ela é uma condição humana. E tudo que você procurar neste mundo você encontra. Você procura uma coisa e você vai encontrar aquilo. Existem pessoas, assim como médiums, que procuram notoriedade, né? E existe aquelas pessoas que acreditam em tudo que venha do mundo espiritual através de um médium, como se fosse verdade absoluta. E definitivamente não é. É muito interessante que as pessoas podem enganar. Por isso nós, no nosso centro espírita, nós temos dito nos últimos 40 e poucos anos que o mentor espiritual mais importante que existe numa casa espírita é o livro, é o estudo, é o conhecimento. Porque nós, se basearmos numa vigilância baseada no conhecimento, no estudo, dificilmente seremos enganados, né? Portanto, as comunicações espirituais que acontecem no nosso centro, elas são bem vigiadas para que exatamente não corra pela falha de um médium, porque por sermos humanos, todos nós somos falíveis, nós somos enganados, somos falíveis. Então é preciso que o grupo esteja estruturado no conhecimento para que este grupo seja vigilante no que diz respeito aos espíritos enganadores, espíritos que muitas vezes se aproximam de grupos e pessoas incautas, pessoas que não estudaram e se aproveitam delas para poder dar comunicações esdrúxulas, né? Que não tem nenhum sentido. Mas existem pessoas que procuram, né? Existem pessoas, por exemplo, que procuram um médium num determinado lugar para poder perguntar, por exemplo, se a esposa está traindo, se o marido está traindo, né? Procuram o espiritismo único e exclusivamente para fins materiais. Aquelas coisas, olha, eu estou procurando aqui porque o meu negócio não vai bem, minhas vendas não vai bem. Eu tenho que vender um carro estragado para alguém, né, e não quero que a pessoa saiba que aquele carro está estragado, está próximo de fundir um motor, e eu quero vender meu carro, né, eu quero vender alguma coisa para alguém, quero que a espiritualidade me ajude. Então, os espíritos superiores, eles não se importam, eles não vão nos dar nenhum apoio para nada relacionado ao nosso mundo material. Até porque existe um conceito no mundo dos espíritos e no espiritismo que diz assim: se espiritualmente vai bem, tudo vai bem. Jesus falou: procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Então, se nós não somos capazes de procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é isso? É me tornar uma pessoa melhor. É procurar bons pensamentos, bons sentimentos. Eu estou falando dessa coisa de alguém procurar
o centro, para poder vender alguma coisa danificada. Isso acontece, de fato acontece, né? Pessoas procuram para poder resolver exclusivamente problemas materiais com as intenções mais sórdidas que você puder imaginar, né? A pessoa às vezes procura, porque eu quero uma pessoa, né? Eu estou apaixonado por alguém e este alguém não olha para mim, dá para dar uma ajudinha para aquela pessoa de repente começar a olhar para mim. Tudo isso acontece e existem pessoas que vivem ganhando dinheiro nas costas de pessoas que procuram esse tipo de coisa sempre, né? Procuram, inclusive, para prejudicar alguém que procura o mundo espiritual para poder prejudicar alguém, para poder causar um dano na vida de alguém ou até matar. Existem pessoas que procuram alguém para matar alguém, né? Vai lá, faz uma oferenda no plano espiritual para poder matar alguém. Então, sempre existem espíritos que são escravizados por médiuns por conta dos seus vícios. Uma pessoa alcoólatra pode continuar alcoólatra no plano espiritual, dependendo da sua natureza, e manter-se a partir daí escravizado por algum espírito, por algum médium, por um grupo de espíritos e médios. Se você fizer alguma coisa para mim, eu te dou cachaça, eu te dou droga, eu te dou cocaína, eu te dou algo, né? Então, isso é um processo de escravização que existe. E é muito importante que nós tenhamos essa visão das coisas. Se você procurar, você vai encontrar. Se você encontrar, você vai criar um vínculo. É muito difícil que aquilo depois quebre aquele vínculo, né? E tem os espíritos, os falsos profetas, né? Por exemplo, nós temos um líder evangélico, né, atualmente, o maior do Brasil, né, que ele prega abertamente, inclusive tem vídeo dele no YouTube, o aborto, né? Ele diz que o aborto seria uma solução para evitar, por exemplo, que existam tantas crianças pobres jogadas na rua, sendo vítimas da criminalidade, né? Então, olha para você ver, né, um líder evangélico, da maior igreja evangélica do Brasil, pregando abertamente sobre o aborto, né? Essa pessoa também não fala de Jesus na sua igreja, não fala. Tem uma entrevista com eles, eram amigos, pastores, né? Antigamente pertenciam à mesma igreja. Hoje se dividiram e um deles nem tem igreja mais, apenas vive de dar palestras, principalmente num grande canal que tem no YouTube, né? Eu não me lembro qual é o nome dele agora, é um senhor bem barbudo, né, que fala, tem muita lógica as coisas que fala, né, embora seja muito fanático em relação à Bíblia também, mas ele fala claramente, o Edir Macedo falou para mim, ele não vai falar jamais de Jesus, porque Jesus significa fraqueza, Jesus significa coisas que na minha igreja não vai ter, né, porque na minha igreja não se fala de Jesus, porque Jesus significa morrer na cruz. Ele chegou a criticar Jesus por ter transformado água em vinho, né? Porque naquele momento ali das bodas, né, de Canaã, onde ele vai transformar água em vinho, ele fala, para que isso? Qual o sentido disso? Uma perda de tempo, né? Porque na igreja dele só se fala em realização material. E quando nós estudamos André Luiz, nós vemos no livro Libertação, de André Luiz, né, um caso terrível de um papa que quase 200 anos, não mais, 300 anos depois de sua morte, né, ainda está no plano espiritual, e lá ele domina uma cidade imensa no umbral, né, onde ele é um rei, né, nesta cidade. Ele mantém-se ali como um rei nesta cidade, aprisiona os espíritos, né? Eles torturam, eles executam uma lei, eles se acham donos, ou seja, eles acham que eles têm a prerrogativa de aplicar a lei, as leis de Deus para torturar pessoas, e eles existem ainda no plano espiritual. Mas você observa que é a característica de nosso planeta. Nosso planeta é um planeta de expiação e provas, onde o mal predomina. E quando o mal predomina, tudo que você puder imaginar existe num mundo um mundo como esse, né? Porque existem pessoas com as mentes muito primitivas, existem espíritos que estão vindo para cá, que ainda vêm para esse mundo, né? Que acabaram de sair de um mundo primitivo,
a cabeça, a mente é muito primitiva, né? São tribos que se organizam. Olha a mentalidade, por exemplo, de quem participa de uma torcida organizada, né? Olha a mentalidade de quem participa de uma gangue, né? Para você entrar naquela gangue, você tem que ter uma iniciação. Essa iniciação é roubar alguma coisa, é matar alguma coisa, né? Aqui em Goiânia teve uma época que tinha uma bem próximo ao quartel do Exército, existia uma gangue, né? E esta gangue, para poder você participar dela, você tinha que assaltar um soldado do Exército e tomar a blusa dele, né, a gandola dele, né? Você tinha que tomar, e eles usavam de muita violência. Então iam de madrugada, os soldados chegavam cedinho no quartel, né? Eles iam ali para as proximidades, esperavam um para poder brigar com ele, tomar na marra a blusa dele para poder ter o direito de participar de uma gangue, né? E nisto tiveram até soldados que foram assassinados na época, né? Então, você vê que, olha a mentalidade disto, né? Olha como é que é isso, como é que funciona isso. Você vê que o cérebro, a inteligência, praticamente não desenvolveu. Por que isso? Porque são espíritos que saíram recentemente de mundos muito primitivos e vieram para cá. Então, você tem aqui a presença desses espíritos. Então, como a presença do corpo físico nivela tudo, né? Tudo no mundo encarnado fica no mesmo ambiente. Espíritos de baixíssimo teor vibratório, junto com espíritos mais elevados, espíritos que já superaram essa fase primária da evolução. Assim como existem espíritos muito elevados aqui nesse plano, né, como a reencarnação, por exemplo, de Chico Xavier, e de outros espíritos, como Francisco de Assis, e outros que estão por aí no anonimato, né, espíritos maravilhosamente bons, dedicados, amorosos, que estão aí encarnados em missão na humanidade, né? Mas quando você trata do mundo desencarnado, não há esta mistura no mesmo ambiente, porque no mundo espiritual eles são separados por vibração. Os de vibrações de alta vibração vão para os mundos superiores no mundo desencarnado. Os de baixa vibração permanecem nas regiões umbralinas. E dentro das regiões umbralinas, onde mora a maior parte dos espíritos estão no umbral, normalmente ali tem jogos de poder. E estes profetas que dominam a mente de pessoas aqui, esses falsos profetas, que dominam completamente a mente das pessoas aqui pelo fanatismo, elas agem cegamente aqui. Quando eles desencarnam, eles continuam seus impérios de fanatismo no mundo espiritual, né? Por isso nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com o que nós procuramos. Daí a razão de que espiritismo, quando você for procurar o espiritismo para alguma coisa, né, principalmente você que está começando agora, olhe o que você está procurando, né? Procura analisar o que você está buscando, porque nesse momento é um momento em que tem tudo disponibilizado para todos. Então, cuidado com que as pessoas... Como é que alguém procura um espírito para poder pedir conselho se o espírito está bebendo álcool, fumando cigarro, né? Qual o sentido disso? Se uma pessoa toma bebida alcoólica, é porque ele é alcoólatra. Ninguém toma bebida alcoólica para poder... Porque sendo um espírito elevado, evoluído, não existe isso. E quem afirma que está mentindo, está enganando, né? O espírito alcoólatra é que consome álcool, né? Pede, por exemplo, cachaça, seja o que for, né? Eles usam muito essa palavra, cachaça, né? Para poder... E como é que um espírito desse tem condição? Então, nós temos que ter a razão. E nem todos os espíritos são bons. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, a parte que Kardec fala sobre a classificação dos espíritos em 3 ordens e 10 classes, quando você observa os espíritos da 10ª classe, né, que são os mais atrasados, você encontra isso aí, que muitas vezes em algum lugar, em alguns lugares, assim, que usam a mediunidade, esses lugares tem ali
digamos assim, esses espíritos como mentores espirituais, os espíritos da 10ª classe, que são espíritos tão atrasados, né? Eles mentem, eles enganam, né? Eles fingem e usam nomes, né? O espírito usa um nome pomposo. Eu sou, por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Mas quando você vai falar o conteúdo, quando você vai analisar o conteúdo que ele está falando, não passa pelo critério da razão. Você observa claramente que aquilo não é um mentiroso se passando por tal, né? É assim que funciona, né? Muito bem. Vamos ao nosso momento de oração, né? Vamos à nossa oração. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nossa Mãe essencial, né? Nesta manhã de sábado, dia 6 de novembro, né? Senhor Deus de amor e bondade, neste momento queremos te agradecer por tudo que nos tem dado em cada dia de nossas vidas. Te pedimos que nos abençoe, nos proteja, que a luz do seu imenso amor possa estar conosco hoje e sempre, nos amparando e nos protegendo. Te pedimos, Senhor, que estenda as vossas mãos sobre nós neste dia. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse instante de nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a ser principalmente em nosso lar, na nossa casa, onde está o nosso próximo mais próximo. Ajude-nos a ser a luz ali. Ajude-nos a ser uma pessoa do bem em todas as circunstâncias de nossa vida. Nunca permita, Senhor, que por algum sentimento ruim, por algum momento ruim que estejamos passando em nossa vida, nos tornemos pessoas revoltadas, angustiadas e más. Ajude-nos, Senhor, a manter a força do bem, a luz do bem em nossas vidas, em todos os momentos de nossa vida. Te pedimos, Senhor, nesse momento, por todos os nossos amigos, dos nossos parentes, as pessoas que convivem conosco ou à distância, aqueles que estão sofrendo por alguma razão, sofrendo por doenças, sofrendo por desequilíbrios diversos, né? Ajude-nos, Senhor, a espargir um pouco de amor à nossa volta, principalmente por aqueles que estão à nossa volta, na forma de amigos, familiares, pessoas que precisam de nós, que estão junto conosco. Te pedimos, Senhor, que a luz do seu imenso amor guie nossos passos por toda a eternidade. Ajude-nos, Senhor, a nos tornar a cada dia uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais bondosa, capaz de espalhar à nossa volta um pouco de bondade, ternura e compaixão. E assim, Senhor, te agradecendo pelas infinitas oportunidades que todos os dias são disponibilizadas para nós, nós te pedimos, Senhor, que neste dia de sábado, hoje, sejamos uma pessoa melhor, que a luz do seu amor possa estar conosco. E nós também, Senhor, nesse dia, especialmente, pedimos por todas as pessoas recém-desencarnadas, né? Mas pedimos por uma pessoa em especial, que a sua música, né, sempre trouxe tanta alegria para tantas pessoas, né? Tanta tristeza, tanta sofrência para tantas pessoas, né? Mas ela fez o seu papel de alegrar a vida, né? De dar bons exemplos, uma pessoa boa, de bom coração, que está deixando um filho tão pequenininho, né? E é uma reflexão para todos nós, né? Como a vida pode ser curta, como a pessoa pode sofrer o desafio, passar pelo desafio de ter que sair da vida sem olhar para trás, deixando uma criança tão pequena, um bebê, né? É pela Marília Mendonça, né? Nós temos pessoas que, na minha vida, né, tiveram uma importância enorme na minha vida, né? Pelo quanto essas pessoas me ajudaram nos momentos tão bons a ouvir as suas músicas, né? E tem um papel tão importante. Eu agradeço muito, por exemplo, por Beethoven, agradeço muito por Mozart, que eu adoro, Tchaikovsky, né? Agradeço tanto, tanto pela presença dessas pessoas que trouxeram a música para a nossa vida. Agradeço demais por Raul Seixas, agradeço demais por Pink Floyd, né? Agradeço tanto por tanta música bela que foi disponibilizada, Bee Gees, né? Hoje só resta um vivo dos Bee Gees, né? Todos já desencarnaram.
mas a sua música tão maravilhosa que norteou a juventude, né, nos anos 70, por aí. Quem é mais velho sabe do que eu estou falando, né? A época de ouro da música, né, que trouxe a ABBA, né? Agradeço tanto pelo ABBA, né? Por tantas coisas maravilhosas que foram disponibilizadas para nós, né? Nesses tempos agora, né, onde tantas pessoas aí trazem alegria para a nossa vida, a vida sem a música seria um enorme erro, né? Já disse alguém, né? A vida sem música, agradeço tanto por Nana Mosconi, né? Que eu sou um fã incondicional de Nana Mosconi com a sua bela música, né? Então, o mundo sem a música seria um enorme erro, né? Então, nesse momento, nós pedimos por mais né? Mais essa pessoa que retorna ao plano espiritual, tendo pela frente um enorme desafio, né? De ter que deixar o seu bebê, né? Seu filho, tão pequenininho, que não tem ainda 2 anos, né? Então, que ela seja recebida no plano espiritual e que seja para nós uma reflexão, porque a vida é assim, né? Quantas pessoas são... olha a exigência, você tem que viver neste mundo, amar tudo, amar as pessoas, né? Gostar das coisas que você conquistou, da sua casa, dos seus bens materiais, ter apreço e fazer bom uso de tudo que a vida te proporcionou. Mas quando a natureza te chamar, você tem que ir embora sem olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você acaba voltando. E se você voltar, você vai prejudicar aqueles que você ama com a sua presença, porque este mundo não é mais para você. Isso é um enorme desafio, né? Então, que a Marília Mendonça, nesse dia, né, de seu velório, ela receba muita energia boa, muita paz, muita harmonia, muita coragem, muita força para ir embora sem olhar para trás. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver,
com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.